Olá, retornando aqui. Bom, como acabamos de ver aí os filmes, né? Os vídeos. Eu coloquei algumas perguntas, vou até colocar de volta aqui. Deixa eu só compartilhar a tela. Só um minutinho. Compartilhando. Nick and Steve and put them. Opa, aqui a gente já tinha visto, né? Bom, maravilha. Então, retomando aquelas perguntas. Agora, depois de ver o vídeo, eu pergunto novamente para você: o que você vai vender? A relação emocional com a venda. O que você vai vender? E essa é uma resposta muito emocional mesmo, porque não é apenas um produto, não é apenas um serviço. Você está vendendo uma transformação, um bem-estar, um crescimento, uma realização, um sonho, uma conquista, um desejo. O que é que você vai vender? Responda isso de forma emocional. O que é que está por trás da sua venda? O que que o produto ou serviço que você está vendendo está levando para o seu cliente, para a pessoa que está adquirindo aquele produto? E não importa qual o produto, se é uma bala ou se é um avião. Todo produto atende uma necessidade, uma perspectiva, uma necessidade. O que é que você vai vender? E a segunda pergunta, vocês se lembram? Você vende por quê? Qual é o seu propósito? É por amor? É por algo maior? Porque funciona e traz o bem? Vocês se lembram lá da primeira aula que eu fiz uma pergunta? O que você vende te traz vergonha ou te exalta? Ou te traz orgulho? Você tem orgulho ou você tem vergonha do que você vende? Percebe como tudo começa a se encaixar quando você começa a colocar no sistêmico? Porque não é apenas uma venda, é um propósito. É atender a necessidade de alguém. Então anote aí. Você vende por quê? Qual o seu propósito em vender? Ajudar os outros? Satisfazer necessidades? Não sei. E por final, 7 bons motivos para ser um vendedor. Para ser um vendedor extraordinário. Quais seriam os 7 bons motivos que você colocaria aí para ser um vendedor extraordinário, um vendedor espetacular? Anote aí, 7 motivos, pelo menos. Se quiser anotar mais, pode anotar. Quais seriam os 7 motivos que você colocaria? Talvez levar transformações às pessoas, ajudar a realizar sonhos, proporcionar bens financeiros e materiais, atender necessidades, não sei, mudar o mundo num lugar melhor, transformar o mundo num local melhor, querer o bem das pessoas. Quais são os 7 bons motivos de você querer ser um vendedor, uma vendedora extraordinária, espetacular? Anote aí. Pelo menos 7. Vou dar um minutinho para que você anote. Sempre se conectando. Quais as emoções? O que você sente ao responder essas perguntas? Deixe vir lá de dentro.
Afinal, esse curso é um curso de vendas com inteligência emocional. Então, deixe as emoções fluírem. Dar alguns minutos ainda. Ok, vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre a tríade, né? Antes disso, pergunta aí, né? O que verdadeiramente te motiva a ser um vendedor, uma vendedora? A gente acabou de responder, né? E vamos para a tríade do vendedor extraordinário. Existe uma tríade que todo vendedor extraordinário, todo vendedor de alta performance possui, que é a demanda, necessidade, problema, dor, numa ponta. Na outra, o conhecimento e na outra, a paixão. Ou seja, o seu produto, ele atende a uma necessidade, ele atende a um problema, ele soluciona alguma dor. Então, essa é a primeira questão da tríade do vendedor extraordinário. O produto que você vende, ou o serviço que você vende, ele atende a essas necessidades de demanda, necessidade, problema ou dor? Analise bem. Poxa, Alfredo, mas eu vendo pastel. Ótimo. Ele atende uma necessidade de alguém que está com fome, de uma criança que está com vontade, que está com desejo. Ele atende um problema do fornecedor que está precisando aumentar o faturamento para manter a sua empresa aberta. Ele atende uma demanda de mercado. Em poucos lugares vendendo pastel, por exemplo. Estou dando exemplo de pastel aqui, mas pode ser qualquer coisa. Então, o produto ou serviço que você vende atende essas demandas? O segundo ponto da tríade, você tem conhecimento total sobre o seu produto ou serviço? Você sabe tudo, detalhes sobre o seu produto? Você sabe quais os diferenciais do seu produto? Os diferenciais do seu produto frente ao concorrente? Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele estava falando que ele estava com problema ele tem uma pizzaria, ele estava com problema nas esfirras. E aí, conversando com ele, eu falei, cara, por que você não faz uma esfirra diferente? É diferente como? Esfirra é esfirra. Eu falei, tá, mas as pessoas têm que ter essa percepção que a sua esfirra é diferente da esfirra do outro. E aí surgiu a ideia de fazer o quê? Ele colocar um pouquinho só a mais de massa, não sei nem se ele chegou a colocar mais, eu sei que ele abriu mais a massa da esfirra, ela ficou esfirra maior, grandona. Espalhou mais o recheio, e depois de assada aquela esfirra ficava grande, ficava uma coisa assim, se crescia os olhos. Era um diferencial. Ele estava entregando o mesmo produto feito de uma forma um pouquinho diferente. Ele mudou a forma de apresentar o produto. E depois ele acrescentou, se eu não me engano, foi manteiga ou leite, alguma coisa assim na massa. A massa ficou um pouquinho mais macia. Ou seja, ele conhecia o produto dele, conhecia a demanda do mercado, conhecia o mercado local onde ele atuava e conhecia os seus concorrentes.
E aí ele pôde criar uma estratégia para se diferenciar de todo mundo e aumentar as suas vendas. Por quê? Ele conhecia totalmente o seu produto, o seu mercado, o que fazia. E você conhece o produto que você vende? Você sabe quais os diferenciais, quais os benefícios o seu produto ou serviço está levando para as pessoas? O que você tem de diferente frente aos seus concorrentes? Ou como você pode oferecer o seu produto de uma forma diferente dos seus concorrentes para que ele se torne mais agradável, para que a percepção dele seja diferente? E o terceiro ponto da tríade, você tem que ser apaixonado por esse produto. A gente só vende aquilo que a gente acredita e que a gente gosta. Ninguém consegue vender algo que não acredita ou algo que não gosta. É muito difícil. E isso todo vendedor tem que ter isso. Tem que acreditar, tem que ser apaixonado por aquilo que ele vende. É uma bala, mas olha a felicidade que uma criança fica quando ganha uma bala. Olha o benefício. Olha tudo que está envolvido por trás disso tudo. Não é só um produto. É o sistêmico, lembra? É um sistêmico. Muita coisa envolvida. Propósito, necessidade, sonhos, o que mais? Várias coisas. Em um único produto, uma bala, né? Eu dei o exemplo de uma bala. Imagina o restante. Vamos ver agora o mapa do vendedor extraordinário. Vamos voltar. É um outro mapa, é parecido com aquele, só que esse aqui ele tem um aspecto um pouquinho diferente. Como é que vai ser esse mapa aqui do vendedor extraordinário? Qual é a missão do seu cargo? Qual é a sua missão como vendedor? Qual é o seu propósito como vendedor, como vendedora? Você já tinha feito essa pergunta alguma vez? Qual é a sua missão, a missão do seu cargo? É simplesmente vender? Não, é muito mais do que isso. Isso eu te garanto. Então, olha, nesse mapa, nós vamos colocar aqui várias detalhes. E aí você põe de acordo com o seu mercado. Você põe de acordo com o que você trabalha. Por exemplo, aqui eu estou colocando o exemplo de um visitador de uma empresa que visita clientes externos. Então, o que ele tem ali? Ó? Ele tem visitas a clientes, ele tem que alimentar o cadastro de clientes, ele tem que verificar estoques, ele tem reuniões, ele tem que fazer ligações, ele tem a mídia eletrônica de divulgação, ele tem que preparar roteiro de visita, ele tem que analisar gráfico de vendas. E você? Quais seriam os detalhes aí do seu dia a dia, da sua organização de vendas diária? Seria o quê? Verificar estoque, reposição de produtos, arrumar a prateleira, deixar, né, visualmente bonito. O que mais? Limpeza, talvez disparar algumas mensagens de WhatsApp dizendo que chegou tal produto. Como que é a sua rotina? Quais seriam as suas tarefas diárias que você poderia colocar nesse mapa do vendedor? Cada um faz aí de acordo com o que faz, né? Com o seu dia a dia, com o que trabalha. Se você vende carro, coloca coisas ligadas à venda de carro. Se você vende pastel, a coisas de pastel.
Se é bijuterias, coisas de bijuterias e assim por diante. Mas coloque. Ok? Mais um minutinho para vocês terminarem de colocar. E aí a gente passa à frente. E aí nós vamos vendo qual a missão do seu cargo. Você vai ver que seu cargo não é apenas vender. Você precisa preparar a venda, você precisa preparar o produto, você precisa preparar a loja, o quiosque, o box, a carteira de clientes, cada um dentro do seu mercado. E aí, ó, quanto você está sendo efetivo em cada área dessa? Eu quero que você olhe agora para cada área dessa e observe o quanto você está sendo efetivo em cada área. E agora, o que vocês vão fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Quais atividades são de alto impacto? Dessas que vocês colocaram aí, as atividades que são de alto impacto, vocês vão colocar a letra A. As que são de baixo impacto, vocês vão colocar a letra B. E as que precisam de cuidados, vocês vão colocar a letra C. E aí vocês dividem elas aí. O que é de alto impacto, quais são de baixo impacto e quais necessitam de cuidados. Com esse mapa você começa a observar o que é prioridade, o que não é tão prioritário e o que só precisa ter cuidado para não deixar faltar ou não deixar descuidar. E aí o que é prioridade, o que é de alto impacto, é sempre prioridade. Dá mais alguns minutinhos para vocês terminarem. Aí ficaria mais ou menos assim, olha. Ó, por exemplo, nesse caso aqui que eu estou dando. Visitar clientes é uma necessidade de alto impacto. É prioridade. Visitar cliente é prioridade para um vendedor que trabalha com vendas externas. O que mais seria de alto impacto nesse caso? E de baixo impacto? Por exemplo, alimentar o cadastro de clientes. É necessário, mas não tem tanto impacto quanto visitar o cliente. Porque é visitando o cliente que você vai criar faturamento e trazer lucro. Alimentar o cadastro é mais para ter informações para a próxima visita, para saber o histórico. Preparar um roteiro de visitas é de baixo impacto, porque ele é flexível. Preparar relatórios também é baixo impacto, é flexível. Verificar estoque necessita cuidados. Por quê? Você mantendo um estoque razoável, você só não pode deixar faltar. Então é uma coisa mais fácil de você controlar ali, de você administrar. Dá mais alguns minutinhos para vocês classificarem aí cada atividade da rotina de vocês. O que é alto impacto, o que é baixo impacto e o que necessita de cuidados.
E agora, imagine daqui 90 dias. Quanto você gostaria que fosse de efetividade em cada área? Imagine, você com esse mapa, você já mapeou ele, daqui 90 dias, como você gostaria que fosse de efetividade em cada área? Se você quiser pintar, inclusive, numa outra cor para destacar, você pode fazer. Porque você tira de dentro de você e coloca no papel visual, sinestésico. Então, daqui 90 dias, quanto você gostaria que fosse de efetividade em cada área? Vou dar alguns minutinhos para vocês anotarem. Mais alguns segundos. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês dão um pause aí, tá? Para vocês fazerem. E depois vocês voltam a assistir, tá bom? Daqui 90 dias. Quanto você gostaria que fosse de efetividade em cada área? E qual área você acredita que, se você der mais foco, pode ajudar nos resultados? De todas essas áreas aí, qual área, se você desse mais foco nela, ela iria ajudar nos resultados gerais? Por exemplo, nesse caso, se eu der mais atenção a visitar clientes, se eu aumentar em 20% a minha visitação, eu posso aumentar 40% do meu faturamento, da minha cota. Pode representar 40% da minha cota. Ou seja, uma ação reflete no resultado das outras. E no seu caso aí, qual seria? Qual área você acredita que, dando mais foco, pode ajudar nos resultados? E quando eu falo resultados, eu falo no seu resultado individual, no seu resultado como empresa, no seu resultado como faturamento e no seu resultado como lucratividade. Lembra do sistêmico, sempre. Agora que você definiu essa área, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Para essa área, defina uma pequena ação para você fazer nas próximas 24 horas. O que você faria? Uma pequena ação para essa área que você definiu, para você realizar nas próximas 24 horas. Anota aí. Não tenha pressa para responder, tá? Você pode dar um pause aí e responder aos poucos, mas faça com tranquilidade, de forma profunda. Para essa área, defina uma pequena ação para as próximas 24 horas.
Por exemplo, você poderia gravar um pequeno vídeo Nutella para postar nas redes sociais. Você poderia fazer várias coisas, mas não vou influenciar, vou deixar você fazer, tá bom? Mais alguns segundinhos. E vamos para a próxima pergunta. Em 7 dias, o que você quer atingir nessa área? Em 7 dias, o que você quer atingir nessa área que você selecionou? Defina aí uma meta. Coloca uma meta sua. Não precisa vir do seu gestor, do seu líder, do seu gerente. Defina você uma meta para você atingir em 7 dias nessa área. Pensa bem, analisa. E por último, qual o resultado esperado se você continuar fazendo isso por 30 dias? Quanto isso vai impactar na sua produção, no seu rendimento, no seu trabalho, no seu profissional, no seu desenvolvimento? Qual resultado você espera alcançar se você continuar fazendo isso por 30 dias, todos os dias? E anota aí. E agora eu te pergunto, quais insights você teve com essas perguntas? O que veio na sua mente? Quais novas ideias, novos pensamentos, quais insights você teve ao responder essas perguntas? Anote aí.